nós sabemos que a oração é o recurso maior que nós temos para pedir a Deus, né, para que um problema seja resolvido. Verdade. Não tem solução para os médicos, não tem solução financeira, não tem solução em qualquer aspecto da sua vida. Qual é o caminho? É orar. É claro que nós temos às vezes o ser humano tem esse mau costume, né, de deixar a oração por último, né? Quando todas as vias não darem certo, agora a gente vai orar, porque é a última coisa a fazer. Mas na verdade não deveria ser o último recurso, mas o primeiro, né? Verdade. Antes de tudo, a oração. Então, hoje em dia, por tantos problemas que o ser humano passa, por tantas necessidades que nós passamos, todos nós temos uma necessidade, todos nós passamos por problemas, por situações, Verdade. todos nós temos algo a resolver, para resolver algumas pendências. Então isso acontece de tal forma que todo mundo precisa de oração. Quem não precisa de oração, né? Todo mundo precisa de oração para uma área da sua vida, para algo que ela está pedindo a Deus. Verdade. Então, quando as pessoas dizem, né, às vezes nós chegamos até com um rapaz que estava com cachaça, foi num barzinho, né? Assim, no barzinho, assim, tinha um trailer e tinha uma entrada assim, e estavam os jovens com um copo de cerveja, e nós entrando, né? Nós podemos orar por vocês? Aí o disse, oxe, pode. O Beu não, estava bebendo, não estava bebendo não. Oxe, pode orar. Aí qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Você tem algum pedido? Só, rapaz, pode orar por minha família. Minha esposa está morando em Salvador, eu estou morando aqui. Aí nós fomos e oramos pela família dele, né? Oramos, depois apresentamos o livro. Olha, nós temos um livro aqui do projeto também, são livros sobre a Bíblia, a palavra de Deus, para você aprender mais sobre Jesus. E eu vi que ele pegou os livros assim, ficou passando. Eu gosto muito de ler, mas no momento estou sem nenhuma condições. E nós vimos ali que ele estava com desejo mesmo de ler, e nós pegamos e ofertamos para ele, né? Para que ele pudesse conhecer mais essa palavra. Sim, amém. Então, por isso a importância dos livros também, porque os livros, a pessoa lendo, né, vai ser uma pregação do evangelho ali na casa dela, ela vai ler, ela vai conhecer mais sobre aquilo. Verdade. Né? Então, quando nós saímos, né, nós podemos levar livros, né, kits, até mesmo alimentos diários ou livros já usados, né, mas que ainda vai estar lá a palavra, para que essas pessoas sedentas, caso não tenha condições e caso nós também não temos condições de ofertar, nós possamos deixar o alimento para que ela seja fortalecida, né? Verdade. Porque muitas pessoas estão sedentas. Então ele viu 2 barcos, versículo 2 de Lucas 5. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Vejam o cenário, né? Pedro tinha passado a noite toda, não pescou nada, e estava lá no barco lavando as redes. E Jesus tinha uma grande multidão ali perto dele para ouvir a palavra. E o que aconteceu foi que Jesus ele escolheu um barco para sentar e ensinar a multidão. E o barco que ele escolheu foi o barco de Simão. A Bíblia não conta aqui as entrelinhas, né? Mas eu não sei se Simão de imediato tem aprovado essa atitude, né? Ele estava lá lavando as redes, de repente um homem entra no seu barco, senta, ensina as multidões, né? E ali ensinando as multidões, quando terminou de falar às multidões, o Senhor Jesus ele se dirige a Pedro. Provavelmente Simão estava triste naquele dia. Vamos ver aqui, o versículo 4, né? Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Sim. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Senhor Jesus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aqui agora Simão viu que Jesus era Deus, né? Pois, à vista da pesca que fizeram,
a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Nós vemos aqui que Jesus mandou Simão afastar um pouquinho o barco para um lugar mais fundo e lançar as redes, né, para pescar. Aqui, irmãos, poderia ter duas atitudes, né? Simão poderia confiar na sua experiência e dizer: não, Senhor, se a gente já passou a noite toda aqui, pode confiar em mim, a gente já passou a noite toda aqui, não pegou nada, porque nós vamos agora lançar as redes para ter mais trabalho. Já estamos terminando de lavar as redes, tudo prontinho, agora nós vamos lançar a rede de novo, sujar a rede, tem um trabalho dobrado? Não, mas Simão não falou dessa maneira, né? Simão disse assim: Senhor, ele falou que passou a noite toda: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Então aqui está o caminho do milagre. O caminho do milagre é fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Amém. Né? Quando nós fazemos algo segundo a palavra de Deus, nós vamos colher milagres. Mas quando nós fazemos algo pela nossa própria força, pela nossa própria experiência, porque nós queremos, tem que ser agora, tem que ser como eu quero, tem que ser desse jeito que eu quero, aí às vezes as coisas não acontecem, né? Porque a minha vontade natural, a minha força natural, né, é a minha capacidade, mesmo eu já tendo experiência. Se Simão era um pescador, e ali tinha uma certa idade, muitos anos ele tinha experiência, mas não conseguiu nada naquela noite. O cara passar a noite inteira e não pegar nenhum peixe, eu acho que ele estava muito desanimado, viu? Porque ele sobrevivia da pesca, né? Eles pescavam, depois vendiam os peixes, né? Era a profissão deles. Então, tinha famílias, porque Simão tinha sogra, né? Se tinha sogra, tinha esposa, né? Não sei se tinha filhos, mas ele tinha uma família para sustentar. Verdade. E ali realmente não pegar nada, acho que na cabeça do pai de família: eita, meu Deus, né? Não peguei nada, não vou vender porque não pesquei, como vai ficar a minha situação? Ele estava triste. Mas glória a Deus que um homem subiu no barco, né? Sim, amém. Jesus subiu no barco, amém, e mandou que ele jogasse a rede. Então, o caminho do milagre aqui foi a obediência à palavra de Deus. Senhor, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Então, quando nós lançamos as redes sob a palavra de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça não ter condições de sair, de surgir algo, de algo acontecer, mas se for Deus quem está mandando, vai surgir e vai acontecer. Porque Ele chama as coisas que não existem à existência. Talvez naquele momento ali, antes de Jesus mandar lançar a rede, não tinha nenhum peixe lá embaixo circulando. Mas quando Jesus mandou lançar a rede, Ele já tinha dado a ordem, né? Para que aqueles peixes estivessem naqueles lugares. E não encheu somente um barco, né? Encheu os dois barcos e as redes quase se rompiam de tanto peixe que eles pegaram. Então, irmãos, o que os irmãos estão enfatizando é isso. Sim, é que nós realmente não façamos nada pela nossa capacidade natural, confiando em nós mesmos, verdade, mas fazemos de acordo com a palavra de Deus, né? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus traz bênçãos, amém, traz milagres, amém, né? Traz realizações. O Senhor Jesus. Amém. E realmente ali Pedro agora ficou muito alegre também, se prostrou, né, diante do Senhor Jesus. Então automaticamente a luz brilhou sobre ele e disse: Senhor, afaste-se de mim. Essa foi a situação de Pedro: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, não sou digno de estar na sua presença, né? Diante do que o Senhor fez aqui, eu me sinto realmente indigno. Isso por quê, irmãos? Porque Jesus é luz. Verdade. A Bíblia diz também que nós somos a luz do mundo, né? Amém. O que é que a luz faz? A luz ilumina e brilha. Verdade. Então, quando Pedro viu Jesus como realmente esse diferencial, essa luz, e viu Jesus fazendo um milagre, ele olhou para ele mesmo: rapaz, eu sou tão pecador, Senhor, eu não mereço estar perto de ti. É isso que a luz faz, né? E deixando tudo o seguiram. O que é que tinha ali com eles, né? Naquele momento, as redes, os barcos, os peixes. E interessante é que diz, né? E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram.
Senhor Jesus. Amém. Então, para seguir o Senhor Jesus, muitas vezes também nós temos que deixar, né? Temos que renunciar, né? Porque para ser, já imaginou se ele fosse seguir o Senhor com 2 barcos, a rede cheia de peixe, ficaria muito pesado, né? Então a pessoa não estaria livre. Nós não conseguimos seguir o Senhor Jesus de maneira livre e total se tiver algum peso em nossas costas, né? Alguma preocupação exagerada, algum temor sobre nós, porque você não vai ser livre totalmente para servir o Senhor. Se tiver um pecado, né, sobre você e você está sendo atormentado por esse pecado, fica difícil. A sua consciência também não vai deixar que você sirva ao Senhor de maneira livre. Verdade. Porque aquilo ali vai ficar na sua lembrança, no seu pensamento. E isso realmente é algo muito sério, né? O que nós desfrutamos ontem no momento diário, que palavra realmente forte, que é a questão da base para Satanás. Verdade. Quando diz ali, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. E a gente pensa que é coisas assim tremendas, grandiosas a nossa luta, mas às vezes são coisas que estão dentro de nós, né? Que dentro do nosso viver, que ainda dá base para que o Satanás possa atuar, para que o Satanás possa dominar e para que nós não, como eu posso dizer assim, para que nós não vivamos a vida que Deus quer que a gente viva para Ele, né? Então, realmente é bastante complicado. O inimigo, ele sabe trabalhar e nós precisamos combater pela fé, né? Amém. Ter um viver de oração, de jejum, amém, de disciplina na palavra do Senhor, para que tudo que dá base para Ele seja retirado. Verdade. Porque se nós estivermos dando base, nós não vamos ter autoridade na batalha espiritual. Mas é claro que nós não somos perfeitos, né? Por isso que nós temos o sangue do Senhor Jesus, né? Sob o sangue do Senhor Jesus nós somos justificados. O importante é nós termos um coração de arrependimento, de confissão, né? Para que o Senhor Jesus realmente possa nos revestir. Porque mesmo que eu esteja naturalmente ou teoricamente me achando justo, mesmo assim eu não consigo fazer coisa nenhuma. Verdade. Se não for, né, debaixo do sangue do Senhor Jesus e na dependência, né, usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então realmente precisamos deixar tudo para seguir ao Senhor. Amém. Como diz o hino, mesmo que haja sofrimentos, mesmo que haja provações, né, que haja muitas coisas, mas ainda nós precisamos escolher Ele. Esse finalzinho do hino que nós cantamos diz assim, mesmo em tempos mais incertos. E aí eu estava lembrando, né? Realmente, né? Às vezes nós só seguimos ao Senhor quando o tempo está certo, quando as coisas estão boas. Agora, quando o tempo está incerto, que na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida social, em algum aspecto da sua vida as coisas não estão dando certas, né? Mas está incerto. Aí quantas pessoas abandonaram o Senhor nos tempos mais incertos, né? Então, o Senhor não quer que nós peguemos no arado e fiquemos olhando para trás, né? Porque o Senhor sabe que é necessário, né? Estava lendo no Alimento Diário, também está muito rico essa semana, disse assim, é necessário, vou ler um pedacinho aqui para os irmãos ver essa parte, né? No Alimento Diário de hoje, quinta-feira, diz assim, ó, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, após revelar à igreja, aos discípulos, o Senhor também lhes mostrou algo muito importante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Preste atenção à seguinte frase, mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. O Senhor falava que algo seria necessário. Ele sofreria, seria morto, mas também seria ressuscitado no terceiro dia. Amém. Todas as vezes que o Senhor falou sobre o processo completo, nunca pela metade. Verdade. Ele não disse, eu serei morto e ponto final. Não, ele disse claramente que ressuscitaria após a morte, que haveria a ressurreição. Os discípulos, contudo, parecem ter ouvido apenas a primeira parte ou prestado atenção a seus sofrimentos e sua morte. Nós também somos assim. Após ouvir o que o Senhor disse, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro disse essas palavras por revelação divina? Não. A fonte delas foi Satanás, que usou sua natureza boa.
O Senhor havia dito que era necessário que isso acontecesse, e Pedro começou a reprová-lo. É como se ele dissesse ao Senhor: não, Senhor, não é necessário. Quando Pedro começou a reprovar o Senhor, o real significado de suas palavras era o contrário do que o Senhor havia dito. O Senhor disse: é necessário. E Pedro disse: não, não é. Agora, irmãos, vamos ver essa parte aqui, ó. Todos passamos por muitas coisas, por tribulações, provações, conflitos e dificuldades. Se perguntarmos ao Senhor o motivo de tudo isso, Ele dirá: é necessário. Mas muitas vezes dizemos ao Senhor: não, Senhor, não é necessário. Não é essa a nossa experiência na maior parte das vezes? Senhor Jesus. Não é verdade, irmãos? Amém. Às vezes nós passamos por algo e nós dizemos: não, Senhor, não é necessário. E às vezes quando nós falamos isso, nós nos assemelhamos a Pedro, né? Por quê? Porque é aquela compaixão que nós temos em nós mesmos, né? Nós nos amamos tanto e nós não queremos estar sofrendo. E Pedro amava o Senhor com aquele amor natural tão forte, que quando o Senhor Jesus disse: olhe, eu vou descer para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos principais escribas, dos fariseus, vão me chicotear, vão me bater, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Mas o irmão Miguel Matos parece que eles não prestaram atenção no que o Senhor disse que vai ressuscitar, né? E não prestaram atenção no que o Senhor disse que era necessário. Eles só prestaram atenção no sofrimento. Eita, tadinho de Jesus, vai sofrer, vai passar por isso. E Pedro, com seu amor natural: não, Senhor, isso de modo algum vai acontecer com o Senhor. Tenha compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus já tinha dito que era necessário e que ele ressuscitaria. Verdade. Então, conosco, às vezes também é necessário para que nós morramos o nosso ser natural, o nosso ego. Mas o que é que nós dizemos às vezes? Não, Senhor, não é necessário. Está passando por todo esse sofrimento. Senhor, já está bom, recolha a sua mão. Não é necessário. E o Senhor diz que é necessário, né? Amém? Amém. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a vigiar para que nós não atrasemos, né? Não sejamos uma pedra de tropeço por causa da compaixão que nós temos por nós mesmos, né? Então, precisamos negar a nossa vida da alma e seguir ao Senhor Jesus, mesmo sendo necessário nós passarmos, como Pedro disse, né? Interessante. Depois, o apóstolo Pedro disse: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? Destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Mas tem uma parte: se necessário, sejais contristados por várias provações. Acho que é 1 Pedro 1,6. Se necessário, sejais contristados. E aqui o Senhor Jesus disse que era necessário, né?